Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer um link aqui direto com uma palestra intitulada Bazi, a sabedoria oriental para decifrar ciclos. O palestrante é Eugênio Yoshida, de São Paulo. Terapeuta, professor, graduando em psicologia, descendentes de japoneses, terceira geração. Foi produtor e apresentador do programa Ponto de Vida. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao sétimo Congresso Nacional dos Terapeutas e o quarto Congresso Internacional dos Terapeutas, promovido pela FENAT. A priori, agradeço à equipe organizadora da FENAT. Um abraço carinhoso a todos. A Deilde que me promoveu essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Meu nome é Eugênio Yoshida, eu sou terapeuta, graduando em psicologia, já tenho 20 anos de experiência, iniciando lá no Japão meus estudos, os aprendizados da filosofia, técnicas de tratamento, e desde então venho aplicando essas filosofias, incluindo o tema de hoje, né? O tema de hoje se chama Base, a sabedoria oriental para decifrar seus ciclos. E a gente vai falar um pouquinho do Base. O que é Base? Base, ele significa Ba é 8, Ziotsu é caracteres. Então, são 8 caracteres que a gente vai falar daqui um pouco mais. O Base já tem uma história de cerca de 7.000 anos escritos em pedras. É um estudo no qual é aplicado o quê? O entendimento, a interpretação do ciclo de cada um de nós, que é orientado, baseado pela nossa data de nascimento. E essa data de nascimento carrega características muitas vezes inatas ou potenciais inatos que a gente começa a decifrar a partir dessa interpretação. E aqui a gente, para falar do Basi, a gente, na medicina chinesa, nas terapêuticas, a gente fala que existe dois tipos básicos de energia: a energia do céu e a energia da terra. E essa junção dessas duas energias se comunicam a partir do quê? Desses ciclos que falaremos, dos anuais, mensais, diários e horários. Então, cada um de nós possui 4 ciclos básicos. É isso mesmo, 4 ciclos básicos. E essa somatória a gente pode chamar também de cronologia, o estudo do tempo, do ano, do mês, do dia e da hora. Aqui começamos a compreender o ciclo de cada um de nós. E cada um desses ciclos está envolvido as 5 tipos de saúdes, que são a social, a familiar, trabalho, estudos, financeiro e saúde. E a partir daí, nós começamos voltando na base, que se chama Yin e Yang, que são as energias opostas complementares. Um exemplo do Yin Yang é a característica de cada ano. Esse ano específico, 2025, é um ano que a gente olha o quê? A maior tendência é a Yin, ou seja, a energia Yin está em grande parte, está influenciando. E essa influência a gente começa a entender quando a gente começa a entender o que é energia Yin. A energia Yin, ela tem muito a ver com interiorizar. Então é um ano no qual percebemos que a busca interior, a busca do chamado autoconhecimento é muito importante esse ano. Observarmos nossos potenciais,
observarmos aquilo que a gente tem de melhor e usufruir melhor, aprimorar aquilo que a gente tem, os nossos conhecimentos. E ele fala muito esse ano, a tendência do ano é essa. Então, cada ano vai ter uma tendência ou yin ou yang. E é um ano para a gente buscar muito o quê? Essa nutrição interior. O que é essa nutrição? O que a gente coloca para dentro. Se a gente coloca coisas boas, colheremos coisas boas. Se a gente ficar só colhendo, ou plantando, aliás, é, notícias ruins, ficar reclamando, ver a vida de apenas de uma forma pessimista, nós estamos alimentando o nosso interior. Ou seja, estamos plantando isso dentro da gente. Então, quando a gente começa a entender o movimento do ano, a gente começa a moldar ou direcionar melhor nossos planos, metas, objetivos. Então, a partir do yin yang, a gente começa a ver. Então, os chineses dão um nome para esses ciclos com 12 animaizinhos, né? Cada ano vai ter influência de um desses pequenos ciclos, né? Que para os chineses, a princípio, é anual. Então, ele muda em torno do meio de janeiro a meio de fevereiro. E esse ano em específico, 29 de janeiro de 2025, às 13 horas e 37 segundos, iniciou-se essa energia chamada serpente, né? E a serpente, ela vai ter essa influência yin, como eu já havia dito lá na interpretação do yin yang, mas aqui com outras palavras, é um ano para dentro, restrição, poupar, interiorizar e principalmente reflexão. É um ano que a gente age com a razão, não com a emoção. Pensar aquela história dos 5 segundos antes de dar a resposta. A serpente ela é muito reflexiva. E olhando para isso, esses ciclos, ou cada animalzinho, ele é representado por uma fase de desenvolvimento vegetal. E olha que legal, a gente está aqui, ó, a copa se forma, a serpente. Quando a gente pensa em copa do ser humano, o que é a parte mais alta, a parte de dentro, o nosso intelecto, o nosso conhecimento que vai ser o quê? A maior conquista. E a serpente, ela tem essas características principais aqui de sabedoria mais prudência igual a conquista. Quer ter uma conquista, ir conforme o fluxo do ano, use sua sabedoria com prudência. Se tem que aprender, aprenda. Se tem que melhorar, melhore. Se tem algo a ensinar, ensine. Pratique o bem para receber o bem. Esse é o grande lema aqui do ano da serpente. Vence aquele que aprende a lição. Então, são medidas constantes de melhorias. E aí, a partir daí, a gente vai olhar as dicas do ano, fazer o novo com o que a gente já tem, melhorar aquilo que a gente tem, aprimorar. Trocar de pele significa o quê? A serpente troca de pele para tirar o quê? Ela vai adquirindo os parasitas, ela troca de pele e vai embora. Ela deixa aquele parasita ou parasitas para trás. Não carrega o peso do ano. Então, é um ano para a gente é, fazer uma revisão do que a gente quer levar conosco e o que a gente não quer levar. Lembre-se que o ano da serpente é um ano que a gente não carrega ninguém. Porque temos que priorizar o nosso bem-estar. O que é priorizar nosso bem-estar? Fazer o bem para você, para poder ajudar as pessoas, olhar mais um pouco, olhar mais para você, para poder fazer pelos outros, pelas pessoas. Mas esse ano o foco é fazer por você. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Não é egoísmo, é fazer primeiro por você. Então, mesmo a mais longa jornada, ela vai começar pelo primeiro passo. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver esses 4 caminhos. O que nos orienta nesse ciclo do ano de 2025? Prosperidade. Aí você vai falar, ah, Eugênio, isso daí é divinação. Não. Os chineses vieram
observando, pensar que 7.000 anos atrás, olha quanto tempo eles vêm observando a evolução humana, através de experimentação, de observação, ele foi adquirindo, ele foi mapeando esses ciclos. E todos nós temos essa influência. E esse ano vamos ter uma influência que se chama prosperidade. E o que é prosperidade, Eugênio? É comer bem, vestir bem, morar bem, atingir nossos objetivos. Mas por que é o primeiro caminho? O que vai levar à prosperidade? Levar o nosso conhecimento adiante, transmitir nosso conhecimento. E o ano da serpente não admite pessoas que explicam pela metade. É levar o conhecimento, é levar o conteúdo. Pessoas com conteúdo. É um ano que a gente fala, busque um mentor, busque uma pessoa que possa te ensinar algo novo, melhorar aquilo que você já tem de bom, lapidar o seu diamante. O segundo caminho, poder e status. O que é esse poder e status, Eugênio? Liderança. Mas que tipo de liderança, Eugênio? Faça primeiro você para poder exigir do outro. Ou não exija do outro o que você não faz. Um exemplo, você está em casa, você fala para os seus filhos, lave a louça, sendo que você não lava. Como que você pode exigir algo que você também não faz? Então, isso pode ser aplicado a todas as áreas. Eu expliquei um exemplo familiar, mas pode ser profissional, trabalho, financeiro. Então, olhe para você. O chinês fala assim que temos os olhos. Quando a gente está com os olhos abertos, enxergamos fora. Quando fechamos, enxergamos dentro. Então, esse ano é um ano para a gente parar um pouco mais, como mostra o slide anterior, reflexão. Fechar os olhos e refletir. Meditações guiadas ajudam muito esse ano. Fama e reconhecimento. Quer ser reconhecido? Quer ter fama? Né? Fala, não, imagina, não quero ter fama. Fama e reconhecimento são o mesmo sentido nesse ano. É ser reconhecido profissionalmente, é ser reconhecido pelas pessoas pelo seu conhecimento. Conhecimento leva ao reconhecimento. Conhecer o que você tem, o seu conteúdo. Então, é um ano para a gente não ficar, como diria, deixando em repouso aquele conhecimento que a gente tem dentro. Ok? O quarto caminho, dificuldades. Qual a maior dificuldade desse ano? Aquela pessoa que ficar parada e não acrescentar nada intelectualmente, não melhorar em nada. Então, um ano para a gente pôr um pé na procrastinação. Fica a dica. O que é procrastinação, Eugênio? É quando a gente não faz as coisas para a gente faz pelos outros. Fica esse pontinho aí para vocês. Vamos lá. Os aspectos sociais do ciclo desse ano, relacionamentos, quem vai caminhar com você? Me diga com quem andas, que direis quem és, que é o ditado. Mas esse ano, me diga com quem andas, que aprenderás. Essa é a dica do ano. Então, você quer aprender? Ande com pessoas que te ensinem algo, que têm objetivo como você. Por exemplo, seu objetivo não é reclamar, é prosperar. E se você acaba andando com pessoas que só reclamam, só veem a vida de uma forma, de uma perspectiva negativa, você acaba sendo influenciado, você está plantando essa semente dentro de você. Então, muito cuidado com quem andas. Aqui, familiares, por ser um ano de interiorização, as pessoas mais velhas vão dar um pouco mais de trabalho, uma atenção maior. Então, quem tem pessoas mais de idade, prestem bastante atenção. A ancestralidade, raiz genética. Que peles devo levar ou deixar? Aquilo que a gente vem aprendendo dos nossos pais, essa herança dos nossos pais. Então, aquela questão assim, a gente fala muito de honrar pai e mãe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso daí pode carregar tanto aspectos que favorecem como não favorecem para a gente. Então, é um ponto que a serpente fala para a gente prestar atenção.
selecionar o que a gente quer e não quer. Lembre-se, o primeiro, nosso bem-estar. Aspectos profissionais, ele vai falar muito de honra, respeito, decidido, sábio, autoridade. A maior autoridade profissional é aquela pessoa que sabe respeitar o próximo, respeita, honra a pessoa. O que é honrar? Não faça para a pessoa o que você não quer que faça para você. Decidido e sábio, aquele que tem o conhecimento, aquele que tem confiança no que faz. Então vamos aí mais uma vez aprimorar aquilo que a gente sabe. Aspectos financeiros é um ano para evitar, como diria, investimentos muito arriscados. Invista menos, uma menor proporção, porque esse ano, ano que vem, uns 3 anos, vão ficar anos muito instáveis, como a gente está vendo no decorrer de 2025, como que a economia mundial está oscilando muito mais do que o convencional. Então, é um ano para a gente criar fundo reserva. De preferência, boa parte para a gente colocar em investimentos mais tradicionais, né? Menos ousados. Aí a gente vai ver os aspectos de saúde. É um ano que, principalmente por ser ano da serpente, as mulheres têm que tomar muito cuidado com a questão de sedução. Mas sedução do quê, Eugênio? Às vezes, por exemplo, a pessoa, a mulher, começa profissionalmente a trabalhar com uma pessoa do sexo oposto, com um homem, e essa atenção que ela dá profissional pode ser confundida. Então, muito cuidado com isso. É um ano que as mulheres têm que tomar muito cuidado. E a gente está vendo muito aí nos noticiários de 2025 essa questão do feminicídio, de violência contra a mulher, está muito mais visível. Então, mulheres, tomem cuidado. Bom, então, essa é a maior dica. Outra coisa, de saúde, a gente tomar muito cuidado com a parte do metabolismo. Então, principalmente que a gente come. Então, existem várias técnicas que eu aplico nas minhas terapêuticas que visam essa questão da alimentação, dietoterapia, jejum intermitente, entre outras que a gente aplica dos nossos tratamentos. Inclusive, pode ser feito online. Aí aqui a gente vai ver assim, ó. Vence aquele que, para a gente relembrar, vence aquele que aprende a lição. O que não deu certo a gente pode melhorar ou deixar de fazer. Memória, lembrar-se de quem é você. Qual o maior poder da serpente e o símbolo da serpente? É a sabedoria. Sabedoria é utilizar aquilo que você tem de melhor, extrair o seu melhor. 4 pilares do sucesso. Então, durante a interpretação, eu vou precisar da pessoa, o ano, mês, dia e horário de nascimento. E cada um é um ciclo a ser interpretado. E essa interpretação, ela é muito pessoal, ela é objetiva, ela é assertiva. Por quê? Porque isso a gente traz o quê? Aquela parte inata, inconsciente, para a pessoa entender o que ela tem de maiores habilidades e como que ela pode aplicar essas habilidades. Por exemplo, em 2025, algumas dicas foram passadas nos slides anteriores. Então, por exemplo, eu peguei aqui, coloquei um ano aleatório e aqui eu sempre vou ter o quê? Um animalzinho e um elemento. Tá? Isso para o ano, mês, dia e hora. Então, quando olhamos os signos orientais, quando eu olho só o ano, eu sou de tal animalzinho, de tal signo. Eu estou vendo apenas 25% do meu potencial. Eu tenho outros 75% aqui. Tudo bem? E eu tenho a combinação de, por exemplo, o animal cavalo aqui, por exemplo, eu tenho 5 tipos, 5 características. Aqui é cavalo de terra, eu tenho cavalo de fogo, eu tenho cavalo de metal, cavalo de água, cavalo de madeira e o de fogo. Tenho 5 de terra. Isso para cada animalzinho. Tá? Então aqui eu tenho 60 possibilidades para cada pilar. E cada pilar ele vai ser referente. Por exemplo, o primeiro é o ano de nascimento referente à infância, relação com a família de origem. O segundo, como que é a sua relação social? O terceiro,
que é aqui que a gente observa mais, que é a fase que estamos, que é a nossa fase da produtividade, do casamento, relação com os filhos, relação profissional, estão aqui. E aqui na hora a gente vai ver o quê? O que, que motiva a gente, o que, que desmotiva a gente, qual que é a primeira impressão das pessoas em relação a gente. Então aqui nós temos um mapa para explorar de uma forma muito ampla para cada um de nós. Interpretar isso, a vida começa a fazer mais sentido, que a gente começa a ver nossas vicissitudes, o que a gente tem a complementar, principalmente nesse ano de 2025. E aqui a gente encerra aí nossa apresentação, né, que foi bem breve aqui, mas eu fico à disposição a todos para tirar dúvidas, aqui para fazer esse mapa base para vocês participantes, quem estão assistindo esse vídeo, entre em contato comigo pelo celular, WhatsApp 11 9 7095 3300. Vocês podem entrar, vocês podem tirar as dúvidas e vamos marcar aqui essa interpretação do Basílio, do seu ciclo, que você não vai se arrepender. Eu estarei aqui para orientar, estou aqui para estar junto com vocês, para poder ampliar esse conhecimento. Então, eu agradeço muito aí a todos vocês por acompanharem aqui nesse vídeo, por estarem aqui comigo. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Então, desejo a todos vocês um excelente dia, um excelente ciclo para vocês aí. Muito obrigado e até mais!